Abra sua Bíblia aí, por favor, em Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Glória a Deus, que texto maravilhoso, né? Tudo na vida está relacionado ao tempo, não é verdade? Mas, às vezes a gente tem algumas ideias erradas sobre o tempo ou atitudes incorretas. Por exemplo, certa vez alguém me mostrou uma foto de um parente meu, uma foto bem antiga, na qual aquele parente ainda era bem jovem, e na época em que a foto foi mostrada ele já era idoso, e ele estava tão bonito naquela fotografia, e a pessoa falou assim: olha o que o tempo faz com as pessoas. Mas eu penso assim que não é o tempo que faz, são coisas que acontecem no decorrer do tempo. O tempo não faz nada, o tempo apenas passa. Você é que tem que fazer alguma coisa durante o tempo que você tem. Então, por exemplo, se uma ilustração que eu ouvi o pastor Márcio contar. Se você tem uma pia cheia de vasilhas sujas, então o que você vai dizer? Deixa que com o tempo isso se resolve. É isso? Não. Deixa lá a pia cheia de vasilhas, aquela montanha de vasilhas, e volte amanhã para ver como estará. Estará pior, né? Se tiver um resto de comida ali, terá azedado, estará fedendo. Aí você diz assim: não, deixa que com o tempo isso se resolve. Volta lá 3 dias depois, já deu bicho, né? Já está cheio de moscas. Então, o tempo não vai resolver nada, porque o tempo apenas passa. Você é que tem que fazer alguma coisa com o tempo que você tem. Então, precisamos tomar cuidado com essa atitude de deixar apenas o tempo passar. Cuidado com isso. Aproveite o tempo que você tem. Quase todos aqui são jovens, né? Eu também sou jovem, tá, pessoal? Eu sou jovem há mais tempo que vocês, né? Mas você que é jovem, aproveite o seu tempo, porque esta é a sua riqueza. Porque dinheiro você pode perder e pode conseguir outro, mas o tempo perdido, ele nunca volta. Não é isso? Então aproveite o seu tempo. Aproveitar como? Aproveitar para a realização do propósito definido para aquela ocasião. Então nós lemos aqui que existe um tempo para todo propósito. Existe um tempo para todo propósito. Não é? O tempo não existe para ser perdido, não existe para ser desperdiçado, existe para ser aproveitado com o propósito certo. Então aproveite o seu tempo. Você que é jovem,
você tem essa riqueza que é o tempo. Mas a gente nunca sabe quanto tempo tem, não é verdade? Então, nós não sabemos se estaremos vivos amanhã, então vamos aproveitar o dia de hoje. Sobretudo, precisamos ter algumas atitudes. Uma delas é ter calma em relação a determinadas coisas. Por quê? Pode ser que nós podemos errar de duas formas em relação ao tempo. Uma é deixar o tempo passar e não fazer nada, e outra é ficarmos muito apressados para fazermos as coisas antes da hora. São dois perigos que nós corremos. Então, precisamos ter calma em relação aos propósitos e aos tempos. Por exemplo, Deus tem tempos determinados para todas as coisas. Cuidado para você não passar na frente de Deus. Nossa, será que isso é possível? Cuidado para você não passar na frente de Deus. Você quer ver um exemplo bíblico? Deus falou com Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. E Abraão ficou esperando. Até que chegou um dia que ele falou assim: eu vou ajudar Deus, né? E teve um filho com a escrava, ao invés de ter com a esposa. Olha só, Abraão passou na frente de Deus. Abraão, ele não conseguiu esperar o tempo de Deus. Então, é o que acontece quando nós nos precipitamos e nós queremos resolver a coisa à nossa maneira. Então, a moça, por exemplo, quer um namorado. E aí, ela não encontra ninguém dentro da igreja, ela arruma um namorado endemoniado lá fora. Está passando na frente de Deus. Depois casa e vai reclamar que o sujeito bebe e bate nela. Não passe na frente de Deus. Espere o tempo certo. Agora vamos falar algumas situações bíblicas que mostram o tempo de Deus e que ele não tem nada a ver com o nosso tempo. E nós temos vários exemplos, começando de Gênesis. O tempo da criação, quanto tempo foi? 6 dias, né? Porque no 7º Deus não criou nada. 6 dias de criação. Agora, se nós pudéssemos dar palpite nisso, talvez nós disséssemos assim: Senhor, o Senhor pode fazer tudo em 6 minutos, por que o Senhor vai gastar 6 dias? Nosso problema é esse, nós queremos muitas vezes apressar as coisas, mas nem tudo pode ser feito com rapidez. Nem tudo. Cuidado com a pressa, com a precipitação de querer fazer as coisas muito rápido. Cuidado. Então você sabe que, por exemplo, para você preparar uma comida, existe um tempo. Não é isso? Existe um tempo necessário. Se você chega num restaurante e pede um prato, talvez você vai ter que esperar ali meia hora, quem sabe 40 minutos, porque é um tempo necessário para que aquele prato seja preparado adequadamente. Então, para tudo existe um prazo necessário. Então, a criação durou 6 dias. No 7º, Deus descansou. Não quer dizer que ele estivesse cansado, né? Aquilo ali foi um exemplo para nós. Por isso, na lei de Moisés, o que diz? 6 dias trabalharás, mas no sábado não farás obra nenhuma. O que Deus está dizendo? Olha, você tem que administrar o seu tempo trabalhando mais e descansando menos. Amém? Acordei uns 3 aí agora, hein? Se nós fôssemos de repente escrever a lei lá do Antigo Testamento, a gente ia colocar assim: vamos trabalhar 2 dias, descansar 5. Boa ideia, né? Boa ideia, mas Deus falou assim: trabalha 6 e descansa 1. Olha, um exemplo de administração do tempo. Não podemos
priorizar tanto o descanso e a diversão na nossa vida no lugar do trabalho. Cada coisa tem a sua hora apropriada. Outro exemplo, o dilúvio demorou 40 dias. Tudo tempo de Deus. A escravidão dos israelitas no Egito demorou 430 anos. Tudo tempo de Deus. A peregrinação de Israel no deserto demorou 40 anos. O cativeiro de Israel na Babilônia demorou 70 anos. São tempos de Deus. E não adianta nós querermos acelerar as coisas. E é o que muitas vezes nós queremos fazer. Outros exemplos, rapidamente, na vida de Jesus. Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Olha só. Ah, Senhor, mas por que não foi antes? Já pensou se nós pudéssemos administrar o ministério de Jesus? Ele com 5 anos já estaria fazendo milagres pelo mundo. Mas não. Para tudo tem um tempo. Somente aos 30 anos ele começou o seu ministério. Ele começou a fazer milagres, começou a pregar, começou a ensinar, fazer discípulos aos 30 anos. Então, precisamos ter cuidado com a nossa precipitação de querer fazer as coisas muito rapidamente, ou então não fazemos nunca, né? São os dois perigos. Então, como no exemplo de namoro, né, que tem muito a ver com vocês, não é isso? Tem aqueles que conhecem, o rapaz conhece a moça, com 3 meses já quer casar. É ou não é? E tem aqueles que com 6 anos de namoro nem tocam no assunto. São os extremos, cuidado para você não se precipitar, tomar uma atitude com uma velocidade muito grande, sem uma base suficiente. E por outro lado, você também não pode adiar eternamente as decisões da sua vida. Mas, voltando para Jesus, né, que não namorou nem casou, o ministério de Jesus começou aos 30 anos e durou 3 anos. Veja bem, tempos de Deus. Você já pensou? Hoje, o que acontece? A pessoa entra para o ministério e o ministério dela dura até fazer 90 anos, né? O ministério de Jesus durou 3 anos. E certamente ele fez mais do que todos nós juntos, né? Mas foi a duração necessária. Jesus poderia ter tido um ministério ali de 3 meses e fazer tudo o que ele precisava? Poderia. Mas ele estava preparando os discípulos durante esses 3 anos. Então, os tempos de Deus, eles nunca são aleatórios, eles não são casuais. Os tempos de Deus estão relacionados aos propósitos de Deus. Amém? Então, precisamos ter isso em mente. E se alguma coisa na sua vida parece que está demorando muito, é porque, como diz a Cassiane, Deus está trabalhando. Não é isso? Deus está trabalhando. Mesma coisa, você está ali no restaurante com fome e ansioso e o seu prato não chega, mas a cozinha está funcionando. Calma, que a sua bênção já vem. Amém? Olha, voltando para Jesus. Jesus foi crucificado e ele ficou quantas horas na cruz? 6 horas, muito bem. Quem falou? Parabéns, irmãos, está lendo a Bíblia mesmo, hein? Olha, 6 horas. E é o nosso tempo de vigília aqui também. Então, lembre-se que esse tempo que você fica aqui na vigília corresponde ao tempo que Jesus ficou pregado na cruz.
Olha só. Agora, para todo o tempo de Deus tem um propósito de Deus. Jesus ficou ali nem menos nem mais do que o tempo necessário. Mas muitas vezes nós não temos a capacidade de dedicar um tempo mínimo para o Senhor. Não é isso? É interessante que na Bíblia não existem minutos nem segundos. Existem horas. Por isso lá no Getsêmani, Jesus perguntou para os discípulos: não podeis vigiar comigo nem uma hora? Então quer dizer, esse negócio de falar assim, vou ler a Bíblia aqui 5 minutos, isso aí para Jesus está pouco, né? Está pouco, porque não tem nada de minuto na Bíblia não. Precisamos dedicar um pouco mais. Será que vocês não podem vigiar comigo 1 hora pelo menos? Mateus 26, nós temos essa pergunta de Jesus aos seus discípulos. Jesus morreu então, e vem aí mais um tempo de Deus, 3 dias para ele ressuscitar. 3 dias. Ele poderia ter ressuscitado 3 minutos depois da sua morte, sim ou não? Sim, mas ninguém acreditaria que ele tinha morrido, certo? Ok? Já pensou se fosse assim? Jesus morre. Aí 3 minutos depois, opa, pessoal, pode me soltar que eu estou vivo. Né? Ninguém ia acreditar que ele teria morrido. Portanto, os tempos de Deus estão relacionados aos propósitos de Deus. Ele precisava ficar morto 3 dias para que todos tivessem a certeza de que ele morreu realmente. O que acontece na sua vida, as demoras, os prazos determinados pelo Senhor, eles estão relacionados aos propósitos de Deus para a sua vida. Então, respeite o tempo de Deus para você e aproveite bem o seu tempo. Cuidado com a inversão dos propósitos, tá? Cuidado com isso. Nós lemos lá em Eclesiastes, capítulo 3, que tem o tempo de plantar e tem o tempo de colher. O problema é se você quiser inverter isso. No tempo de plantar, você está querendo colher. É complicado. É complicado. Então, só se a pessoa for roubar, né, na lavoura que o outro plantou, porque está querendo colher sem ter plantado. Então, essas inversões, elas são muito perigosas. Como, por exemplo, o jovem não casou ainda, já quer ter uma vida sexual ativa. Isso é colher sem ter plantado. A pessoa não trabalhou, mas já quer ter dinheiro. É um perigo isso. A não ser que você tenha um pai rico, né? Aí tudo bem, né? Aí tudo bem, né? Se Deus fizer um milagre na sua vida. Agora, então cuidado com a inversão dos propósitos, né? Você fazer uma coisa antes da outra. Então, por exemplo, a moça, vou falar a moça porque geralmente é a pessoa mais prejudicada nesses assuntos, né? A moça, ela ainda é bem jovem e ela precisa estudar e de repente ela tem um sonho profissional e depois ela vai se casar, mas aí ela inverte isso, ela começa um namoro com uma vida sexual ativa e engravida e tem um filho e não consegue estudar mais e não consegue mais realizar o seu sonho profissional, porque inverteu tudo. Veja que essa palavra não é para condenar ninguém, né? Mas é apenas para aconselhar você que ainda não entrou nessas enrascadas, para que você não entre, não permita a inversão de propósitos na sua vida. Olha, ser mãe deve ser uma coisa maravilhosa. Eu não sei porque eu não sou, né? Ser mãe deve ser uma coisa maravilhosa, mas no tempo certo. A Bíblia diz que Deus fez tudo formoso
no seu tempo. Invista bem o seu tempo. Cuidado para que você não o desperdice. Então, por exemplo, o que você será na vida? Isso se aplica mais àqueles que são mais jovens, né? Porque os mais velhos já são o que deveriam ser. Mas o que você será na vida dependerá muito de como você gasta o seu tempo. Então, se você é um jovem que gasta uma grande parte do seu dia no TikTok, né, o que você será na vida? Se você gasta a maior parte do seu tempo com Instagram, e aí depois tem uma hora que você fala assim, chega de Instagram, agora eu vou para o YouTube, né? Cuidado! Ah, pastor, mas então eu não posso ter redes sociais? Claro que pode. Há tempo para tudo. Você não pode exceder nesse gasto com o que seria uma diversão, não é? É um passatempo, e olha o nome da coisa, um passatempo, que pode levar o seu tempo todo embora. O que você será depende de como você gasta o seu tempo. Esteja muito atento a isso, e você precisa saber, nós precisamos saber, qual é o tempo que nós estamos vivendo. Nós lemos na Eclesiastes, há tempo de plantar, de colher, de derrubar, de construir, de abraçar, de afastar-se de abraçar, não é isso? E qual tempo nós estamos vivendo? Eu certamente estou vivendo um tempo diferente do tempo que você está vivendo. Talvez você esteja no tempo de estudar. Eu estou no tempo de trabalhar, e trabalhar muito. Se você está no tempo de estudar, não deixe de fazer isso. Aproveite bem, aproveite, porque são oportunidades que você tem. E se você disser assim, eu vou fazer isso quando eu estiver mais velho, talvez você não consiga mais. Então, você precisa identificar que tempo que você está vivendo. Agora, se você, no tempo de estudar, você só quer saber de paquerar, então a coisa pode complicar. Eu queria ler com vocês um texto que está em Atos capítulo 1, que fala sobre o descompasso do nosso tempo com o tempo de Jesus. Atos capítulo 1, abra aí a sua Bíblia, por favor. Quem achou, diga amém. Eu não achei não, me espera aí. Atos capítulo 1, versículo 6, diz assim, olha só, Jesus estava com os discípulos depois da ressurreição. Versículo 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha só, esse texto está falando de tempo e propósitos. Os discípulos perguntaram, Jesus, é neste tempo, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Por que essa pergunta? Porque Israel estava dominado pelos romanos. E os discípulos estavam perguntando, é agora que Israel vai ser liberto? Vai voltar a ser um reino independente? E Jesus falou, olha, não vos compete saber os tempos que o Pai determinou, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja que Jesus mudou de assunto assim,
na lata, como se diz, não é verdade? Eles estavam falando de restauração do reino de Israel e Jesus trouxe outro propósito para eles. Como se ele dissesse assim: olha, e por enquanto esqueçam o reino de Israel, o que eu quero é que vocês sejam cheios do Espírito Santo e sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que nós vemos nesse texto? O propósito dos discípulos e o propósito de Jesus, eles estavam focados no reino de Israel e Jesus estava focado no reino dos céus. Talvez você esteja focado no seu próprio propósito. Não quer dizer que o seu propósito seja ruim. Não. Pode ser também, tá? Mas vamos considerar que o seu propósito não é ruim. Mas você precisa descobrir qual o propósito de Deus para você em primeiro lugar. Talvez você esteja preocupado: Senhor, e cadê o meu namorado? Cadê minha namorada? Cadê o meu casamento? Senhor, cadê meu dinheiro? Cadê a minha viagem para a praia? Senhor, cadê isso? Cadê aquilo? E o Senhor diz: eu quero, antes de tudo, que você seja cheio do Espírito Santo e seja minha testemunha por todos os lugares. Está vendo como que nós queremos o nosso propósito em primeiro lugar, mas nós precisamos saber: Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida hoje? E no tempo certo, Deus vai realizar o que tiver de ser feito na sua vida. E Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Existe um outro propósito que para Ele todo tempo é adequado, todo dia é adequado. Abra aí a sua Bíblia, por favor, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Diz assim: porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Olha, nós podemos falar sobre propósitos para 2023, para 2024, para 2025. Mas o dia da salvação é hoje. Amém? Hoje. Este é um propósito que não pode ser adiado. Não pode ser adiado. Você não pode deixar para amanhã a oportunidade de fazer um compromisso com Jesus e ser salvo. Esse é o propósito mais urgente da sua vida. O dia da salvação é hoje e o lugar da salvação é aqui. Paulo falou: aqui, agora. Olha que urgência, não é isso? Que emergência, que situação inadiável. O dia da salvação. Talvez você já seja salvo. E como que acontece isso? Quando você decide receber o Senhor Jesus, aceitá-lo como o seu Salvador e o seu Senhor. Talvez todos vocês já tenham feito isso, mas nós devemos sempre dar a oportunidade para que, se porventura alguém não fez, possa fazê-lo ainda hoje. Amém? Queria convidá-los a ficarem de pé para nós orarmos.